tudo de mais ou de menos é prejudicial à vida. A vida é uma questão de equilíbrio dos 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Nós estamos vendo aqui essa terra totalmente abrejada, com água minando do chão. A gente caminha aqui um pouco mais e a gente vê que as plantas estão morrendo, porque não são plantas aquáticas. O terreno está encharcado, abrejado, e a gente vê o brilho da água aqui dentro. E já são 96 horas que choveu aqui, mas quando chegou essa última chuva, tudo isso aqui já estava assim abrejado. Então o excesso de água que está no solo vai sendo drenado. Mas a gente sabe, por vivência própria, que isso é uma situação que foi criada. Essa situação inadequada para a criação de vida foi criada por conta do uso da terra de forma degradante. A gente vê que é um terreno inclinado, com inclinação de mais de 20%. E isso aqui foi um terreno coberto de uma vegetação muito densa, de cerrado, com uma grande variedade de plantas a nível de árvore, arbustos e relva, e um solo arenoso com até 1 metro de espessura. Então o que a gente está vendo aqui, esse brilho no chão com excesso de água, é porque o solo aqui desapareceu. Aqui está apenas no subsolo. É por isso que mesmo molhado, que não é agora que está em excesso, as plantas que nasciam aqui, e nenhum arbusto existe, nem árvore, porque foi tudo mantido nu durante dezenas de anos. Nenhum arbusto, nenhuma árvore. E os vegetais a nível de relva não corresponde nem a 1% dos vegetais desse nível nessa área do Nordeste. A gente está aqui vendo um caco que por acaso nasceu aqui e está conseguindo sobreviver. E nós vamos caminhando até chegar ao açude, dos 1.200 açudes desse tamanho para menor que existe no semiárido do Rio Grande do Norte. Nós não estamos falando em grandes açudes, porque não se constrói açude se não tiver uma bacia hidrográfica e um volume de chuva adequado para a construção de um grande açude. Não é por acaso. A gente vê que a bacia aqui é como de fato se parece uma bacia, onde vê as nascentes do riacho, um terreno mais alto, onde a água da chuva bate e escorre para as baixadas, no caso riachos, que vai formar os açudes desde que se construa uma parede de terra. E nós vamos caminhando aqui até chegar a um desses açudes, para a gente ver o tamanho dos açudes que tem aqui. Então nós vamos ver o açude cheio, nós vamos ter uma ideia se já houve sangria do açude por excesso de água, e a gente vê as plantas. Não corresponde nem a 1% das plantas que existiram aqui. Plantas nativas, naturais.
A gente vê lá na frente uma árvore que secou por estar dentro d'água desde janeiro de 2022 com as chuvas. E a gente sabe que essa árvore é árvore de terreno não encharcado, não é árvore, vamos dizer assim, aquática, não é planta aquática. E a gente vê que ela morreu por estar dentro d'água. E nós estamos caminhando aqui no açude, porque nós precisamos explicar isso, porque a gente sabe que com esse volume de chuva que caiu aqui em 2022, que encheu todos esses pequenos açudes, são barreiros, ela era suficiente para não haver seca aqui durante 10 anos. Nós estamos caminhando aqui no açude para mostrar que algumas plantas aquáticas nasceram aí e que aquelas plantas que não são aquáticas estão morrendo com a presença da água, pois é excesso de água no caso do açude. Pisando aqui em água, uma infinidade desses pequenos açudes, mas que ninguém pode contar com essa água por muito tempo devido à perda. A gente sempre insiste nisso porque isso era possível de reverter essa quantidade descomunal de água em um reservatório seguro, sem perdas, sem fugas, sem contaminação. E a gente caminha aqui às margens do açude. Veja bem, animais aquáticos que nasceram aqui com as chuvas de 2022, pois esse açude estava totalmente seco, como a maioria dos 1.200 pequenos reservatórios que a gente citou aqui nessa área chamada de semiárido nordestino, no Rio Grande do Norte. E a gente caminha por dentro desse charco com a água que foi represada por uma pequena parede de terra. Um açude pequeno, barreiro, que já tem mais de 100 anos construído aqui. E a gente caminha e mostra, porque se nós achamos e temos certeza absoluta que o problema da seca persiste apesar das chuvas, é salutar que nós tenhamos a hombridade, a consciência de mostrar que o problema da seca nessa área do Nordeste não é natural. É que ninguém consegue armazenar tanta água da chuva em pequenos barreiros, em pequenos açudes. Aí está mais um em cima do outro. E a água ninguém pode contar com ela como reservatório, porque ela vai desaparecer. E nós precisamos continuar fazendo esse trabalho, porque somos cria dessa área do Brasil. E nos preocupa muito saber que quando essa água desaparecer, a terra rimou. Toda essa planta verde que a gente está vendo aí vai secar, vai morrer. E não vai trazer benefício para a vida na maior parte do ano. E a gente vê que é tão raso o açude, tão pequeno, que as plantas aquáticas com 1 metro de altura está com a ponta, as folhas do lado de fora da água, captando luz solar, ventilação, etc. e tal. São valores que a gente tem que permanecer insistindo, porque esse tipo de armazenamento de água é inútil. Porque a vida precisa de água todos os dias. E a água da chuva aqui acontece em um pequeno período. Então em 2022 nós já tivemos mais de 5 meses de estação com chuva aqui, mas não é comum. Ou melhor, já não é comum, porque era comum sim. Até que o homem foi devastando essas terras
com sua agricultura e o clima foi ficando grave. Isso em todo o mundo, não é só aqui. Só que nós contribuímos com essa nossa agricultura para que esse terreno não tenha as riquezas de vidas que sempre existiram aqui por conta da nossa ação no ambiente.